A você que acompanha o nosso curso bíblico, seja muito bem-vindo. Vamos juntos aqui conhecer o Evangelho, capítulo 4 de João. Bom, capítulo 4 de João vai nos dizer a respeito da samaritana, essa história bonita dessa mulher que se encontra com Jesus. Bom, pega as suas Sagradas Escrituras, vamos juntos aqui fazer uma reflexão sobre esse Evangelho. Aqui no versículo 7, disse assim, né, que Jesus antes, até no versículo 6, fala que Jesus estava fadigado da viagem, sentou-se à beira de um poço para beber água. Era por volta do meio-dia, ou seja, na hora que o sol estava mais quente, Jesus estava em meio à viagem, Jesus encontra com essa mulher, com essa samaritana. E aqui no versículo 7, já a primeira coisa que me chama a atenção. Jesus diz à samaritana, dai-me de beber. Que coisa mais interessante isso. Jesus, nós precisamos recordar, é Deus que se fez homem. No capítulo 2, nós vemos Jesus que por intercessão da Virgem Maria transforma a água em vinho. Então quem é mais necessitado? Aquela mulher samaritana, os samaritanos com o judeu, eles não combinavam? Os samaritanos eram mais dados à idolatria, a cultuar deuses falsos. Essa mulher aqui, a gente vai ver no Evangelho que ela já teve vários maridos e não estava num casamento verdadeiro. Então a gente vê uma mulher, né, que tinha assim, participava um povo que era gentio, e Jesus que se aproxima dessa mulher. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Dai-me de beber. Qual que é mais necessitado nessa cena aqui? Jesus ou a samaritana? É lógico que é a samaritana. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Se Jesus quisesse, ele fazia jorrar água no meio do deserto. Ele é Deus que pode todas as coisas. Porém, Jesus age de maneira pedagógica com a samaritana. Dentro da pedagogia infantil, não sei se você já ouviu falar isso, senão agora você vai descobrir. Quando você vai chamar a atenção de uma criança, você precisa agachar para ficar no mesmo nível dela. E aí ela vai aceitar aquilo que você vai falar, porque você entrou no mesmo nível que ela, você está na mesma altura do que ela. Você se coloca em pé de igualdade com aquela criança. E é isso que Jesus faz com a samaritana. Jesus era judeu, chega diante da samaritana, já existia o povo samaritano já era hostilizado pelo povo judeu. Jesus, sendo um judeu, chega diante dela e pede, dai-me de beber. Ou seja, se coloca no mesmo patamar da samaritana, se rebaixa para falar com a samaritana. Assim como a gente deve se abaixar para falar com uma criança, Jesus fez exatamente a mesma coisa com a samaritana. Dai-me de beber, se coloca como um necessitado que tem sede diante da samaritana. Que coisa bonita. Jesus que se rebaixa para resgatar. Isso mostra, né, uma frase que muitos teólogos usam, que Jesus assumiu a nossa pobreza para trazer a sua riqueza. Jesus se faz um necessitado, com sede ali, fadigado, ele apresenta dessa maneira para a samaritana, para resgatar a samaritana. E aqui também, alguns teólogos fazem uma alusão muito interessante sobre esse versículo aqui, sobre tenho sede, Jesus fala, dai-me de beber, porque Jesus estava com sede. Essa sede que Jesus tem, essa água que Jesus anseia, é a conversão, é a nossa mudança de vida. Quando Jesus fala, dai-me de beber, alguns teólogos fazem essa alusão. Esse Jesus que tem sede de salvar almas. É o que acontece com a samaritana, é o que vai acontecer. E aí a gente caminha aqui nesse diálogo de Jesus com a samaritana, né? Jesus fala, se tu soubesses quem pede dar-me de beber, tu mesmo pediria, ele seria dado essa água viva. Agora Jesus, que se rebaixou, estava ali como necessitado, se apresenta como água viva. É muito interessante essa meditação, né, de Jesus como a água viva. Por quê? Aqui no versículo 13, continua falando sobre essa realidade. Respondeu Jesus, todo aquele que beber dessa água não tornará a ter sede, mas que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. Então é muito interessante, como eu estava falando, Jesus que se apresenta como essa água viva, como essa água que sacia toda a sede. Todos nós
temos necessidade vital de água. Isso é uma realidade. E principalmente o povo na época de Jesus, no lugar onde Jesus vivia. Aquele lugar ali na Judéia, na Galileia, na Samaria, era um lugar que existiam guerras. Existe até hoje uma certa guerra por conta de estar perto de um lugar onde tem água. Então a água é algo vital para todo ser humano e principalmente para esse povo que vivia no lugar onde Jesus estava. E Jesus coloca como essa água viva. Isso traz um significado muito teológico, como eu disse lá no começo do nosso curso sobre o Evangelho de São João, né? O Evangelho de São João é muito teológico. Qual é a teologia que tem por trás dessa frase? Todo homem não consegue ficar sem água. Você consegue ficar bastante tempo sem comer, mas sem água você não resiste muito tempo, você se desidrata e você anseia. Então todos nós temos sede. E assim como nós temos sede de água, Jesus se apresenta como uma água viva. Por quê? Essa sede, ela pode ser traduzida como algo interior que todos nós temos pela graça de Deus, que todos nós ansiamos encontrar a graça de Deus. É a mesma sede que é saciada pela água, a água normal. Você que tem sede aí, você vai, bebe a água e se sacia. Nós temos uma sede espiritual de nos encontrarmos com Deus. Então por isso Jesus coloca como essa água viva, algo que todos anseiam, algo que todos precisam para viver, e Ele como essa água viva, que quem beber nessa água não terá mais sede. Você tem sede de Deus, e quando você se encontrar com Ele, quando você viver a vida para Jesus, quando você viver uma vida em comunhão com o Senhor, você não vai ter mais essa sede de Deus, porque Jesus vai te dar uma água viva, essa água viva que vai jorrar dentro de você, vai te conduzir para a vida eterna, vai saciar a sede que você tem de Deus. Então é muito bonito dentro do Evangelho essa comparação, Jesus como sendo essa água viva que sacia a sede, que mata a nossa sede. Por isso ele faz esse paralelo com a água, usa dessa metáfora. Jesus é essa água viva que sacia a sede que todos nós temos de Deus. Quem vive distante de Deus vive sedento da graça de Deus, busca em vários lugares, mas o que na verdade ele tem no coração é sede de Deus. É isso que esses trechos aqui nos revelam. Aí continuando no versículo 15, a samaritana responde: Senhor, dai-me desta água para que eu já não tenha mais sede e não precise vir aqui tirar. Aqui é muito interessante. Por quê? De certa forma, a samaritana aceita Jesus. Se os fariseus não aceitam Jesus, viram as costas para o Senhor, preferem ali ficar na sua vida fechada ali no seu mundinho, nos seus poderes, a samaritana não. A samaritana aceita Jesus. A samaritana se abre para a graça de Deus, para o Senhor. Aí, mais no versículo 22, no versículo 23, fala dessa realidade. Jesus diz a ela: mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores irão adorar o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai deseja. Ele está dizendo aqui a respeito do quê? Na época, os judeus tinham ali no templo um lugar de encontro com Deus. Aí Jesus já está falando, né? Vai chegar a hora, e já chegou, que não vai ser mais necessário ir ao templo para adorar, mas agora, para adorar, para estar na presença de Deus, é necessário aceitar Jesus. Aceitar Jesus e receber essa água viva. O encontro com Deus já não se dá mais no templo. Agora o encontro com Deus se dá nessa pessoa, que é o Cristo. E todos nós, quando nós adoramos o Senhor, adoramos Jesus, de coração, nós nos encontramos com o Senhor. Esse é o lugar de encontro, Jesus. Aí segue aqui, no versículo 26, Jesus se revela. Ela diz, respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chamará o Cristo. E quando vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse Jesus: sou eu quem fala contigo. E aí, interessante que Jesus se revela. Aqui, há muito Jesus não se revelou, Jesus se escondeu. Diante do pedido incessante dos fariseus para que Jesus realizasse um sinal de que ele era o Messias, Jesus não realizou. Mas aqui, para essa mulher, se revela: eu sou o Messias. E aí, a mulher
interessante no versículo 28, diz assim: a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizer aos homens: vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele porventura o Cristo? Todos saíram da cidade e vieram ter com Jesus. A samaritana tem um encontro pessoal com Jesus, Jesus que revela aqui no versículo 17, 18, né? A vida que ela vivia, tivesse vários maridos e agora o que tem não é teu, certo? Vivia em adultério. Jesus revelou à samaritana os seus próprios erros, aquilo que ela estava vivendo. E a samaritana que tem esse encontro com Jesus, que é essa água viva que se revela para ela como Messias, eu sou o Messias, eu sou o enviado. Diante disso, a samaritana agora se torna uma anunciadora de Jesus. Se torna uma anunciadora e abandona tudo para seguir o Senhor. Olha aqui, por exemplo, a mulher deixou o seu cântaro, ou seja, ela tinha caminhado uma longa distância com um cântaro que era pesado para pegar água, para levar água. Depois que ela encontrou Jesus, nada mais fazia sentido para aquela mulher, porque ela encontrou o Cristo. Se ela encontrou o Cristo, ela encontrou tudo. E ela já parte para ser anunciadora de Jesus. Jesus que realiza esse milagre. O encontro com Jesus realiza esse milagre na alma da pessoa. Pronto. A samaritana já tinha bebido da água viva. Essa água que jorra no coração. Essa água que mata a nossa sede. A sede que nós temos de Deus. A samaritana já havia experimentado. Porque já se tornou agora uma missionária. Já partiu anunciando Cristo, anunciando aquilo que Jesus tinha realizado na vida dela.